Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Não era este o meu propósito nessa noite aqui, falar desse assunto. Eu passei a semana toda meditando em outro texto, até sexta-feira. Resolvi mudar para trazer a palavra que estava sendo estudada no dia 31, na noite do dia 31. E pensando no espírito desta época, naquilo que se fala, então resolvi trazer novamente essa leitura das narrativas das Escrituras acerca do nascimento do Senhor, que é tão importante. Não há nada de novo a ser acrescentado nesse tema do nascimento de Cristo. Mas como é bom chegar a essa oportunidade para rever os registros das Escrituras sobre esse acontecimento tão extraordinário. E também cantar essas canções que falam da vinda do Salvador ao mundo. No próximo domingo não será diferente, mas eu espero que os irmãos tragam visitantes, muitos, para estarem aqui, na noite especial do dia 24. Mas vamos à leitura, a partir do versículo 1 do capítulo 2. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. E ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou-o, o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo todos: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José,
e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos, peça a Deus que fale ao seu coração nesse instante. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez estamos diante da Tua santa palavra. Palavra inspirada pelo Teu Espírito Santo. Usaste homens santos que registraram os fatos, os acontecimentos e as verdades que o Senhor revelou em seus corações. Para compreendê-las, Senhor, é necessário também a Tua graça. Concede a graça para que os nossos olhos sejam iluminados para enxergar, o nosso coração seja sensibilizado para crer verdadeiramente, ó Deus, na Tua palavra. Senhor, nós estamos totalmente dependentes de Ti nesta hora. Contempla esta congregação, todos aqui carentes, eu, se não mais do que todos, precisamos, ó Deus, em nome de Jesus, de ouvir a Tua voz, através da Tua palavra. Renova, Senhor, a Tua igreja, na experiência deste culto, que seja uma noite de renovo espiritual na vida do Teu povo, que seja uma noite de salvação, que seja uma noite de edificação. Nós Te pedimos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Como disse, gosto desse tempo, pela oportunidade que tenho também em outros momentos, de cantar cânticos que mostram as verdades acerca do nascimento de Jesus. Não há nas Escrituras nenhuma ordenança para nós comemorarmos este acontecimento. Não temos informação histórica em que dia, em que mês, em que ano nasceu o Senhor Jesus Cristo. Independente da época em que seja reservado para isso, para mim é importante aproveitarmos o tempo para resgatarmos as verdades das Escrituras acerca do nascimento de Jesus, que estão recheadas, né? As narrativas acerca do nascimento de Jesus estão recheadas da mensagem da salvação. E deve suscitar no povo de Deus um sentimento cada vez maior de gratidão por esse acontecimento extraordinário que foi a volta do Senhor Jesus. E em muitos hinos, isso é retratado. Hinos que trazem mensagens, né, acerca do objetivo de Deus Pai em enviar o seu Filho a este mundo. E mostra, né, o quanto devemos ser gratos. O nascimento de Cristo foi de tamanha importância que surgiu vários cânticos inspirados pelo Espírito Santo. Ele colocou na boca de Maria, no seu coração, um
hino de louvor ao seu Salvador. Simeão, da mesma forma, louvou ao Senhor. Zacarias também. Cânticos extraordinários que mostram verdades gloriosas. Eles salmodiaram ao Senhor por esta verdade bendita que foi o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Muito mais importante do que o fato histórico de Jesus ter nascido é sabermos que Jesus é Deus. E como Deus, ele nunca nasceu, porque Deus é eterno, não teve princípio, nem terá fim. Aquilo que se fala do nascimento de Jesus, ali não é o surgimento de Deus Filho. Não, ele sempre existiu. O Evangelho de João começa dizendo, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus Cristo disse em João capítulo 8, antes que Abraão existisse, eu sou. Isso é o princípio eterno do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz em Gálatas 4:4 que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Jesus sempre existiu. Ele é eterno, ele é divino, ele é o Senhor, ele é o Criador de todas as coisas. No princípio, diz o texto sagrado em Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí quem criou não foi apenas Deus o Pai, mas a Trindade estava presente. Ali está onde diz façamos, o plural que nós chamamos de plural majestático de Deus. Por isso que quando criou o homem, foi dito assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Em Colossenses capítulo 1, você pode conferir, é muito importante narrarmos antes do nascimento de Jesus, o fato de que ele sempre existiu, ele é pré-existente, ele é eterno, ele é Deus. No capítulo 1, nos versos 16 e 17, falando de Jesus, vamos começar do 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Que maravilha, o verso 17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então, note que Jesus não começa a existir ali em Belém, quando nasceu da Virgem Maria. Ele sempre existiu, ele é eterno, ele é o Criador de tudo que há. Então, quando a gente partir para a narrativa do nascimento de Cristo, que isso não seja objeto tão somente de mera curiosidade, porque são fatos extraordinários acerca deste acontecimento. Que muitos céticos, muitos materialistas não admitem absolutamente. A teologia liberal não aceita em absoluto que alguém possa nascer de uma pessoa virgem. Não tem, a ciência não admite isso. Quando o irmão Binay estava dirigindo aqui um momento de gratidão,
ele citou o verso 14 do Salmo 139, que alguém já disse que é uma referência clara sobre o nascimento de Jesus. O salmista é Davi ali. Agora imagine, se ele acha, né, e de fato é extraordinário, assombroso, né? Assombroso não é no sentido de negativo da palavra, mas no sentido de maravilhoso, ficar maravilhado, ficar estupefados diante do nascimento de uma criança. Se você olhar uma filmagem, desde a gestação ali, de forma embrionária, e os primeiros dias, os primeiros meses, até nascer, é algo fantástico. Ele diz: eu te louvo porque de um modo maravilhoso eu fui formado. Se isso é verdade acerca de qualquer nascimento, muito mais acerca do nascimento do Senhor Jesus Cristo, que mente alguma, finita, limitada, pode ter total compreensão disso. Quando ela achou-se grávida, Mateus registra que José quis deixá-la. Eles não eram totalmente casados. Eles tinham um contrato, uma espécie de noivado, que, para ser rompido, note bem, era como se tinha que ser dado carta de divórcio. Então, ele estranhou. Ela grávida, ele intentou deixá-la para não infamá-la. Sabe por quê? Porque ele tinha direito de levá-la à justiça e ela seria apedrejada. E ele, quando estava pensando em deixá-la para que isso não acontecesse, aí ele recebe a visita de um anjo. Mateus capítulo 1, abre a sua Bíblia, porque eu quero dar um toque aí em algo muito importante, que é ignorado pela grande maioria dos religiosos do nosso país. Então, veja que José, conforme o verso 19, Mateus 1, 19, José era um homem sério. José era um homem justo, está vendo aí na sua Bíblia, o verso 19? E ele, não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente, enquanto ponderava nestas coisas. Olha o milagre: eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Maria, quando recebeu essa informação, foi o primeiro texto lido no culto de hoje. Diz: como pode ser uma coisa dessa? Eu não conheço homem nenhum, eu sou virgem. E o anjo lhe disse: olha, descerá sobre ti o Espírito Santo. O poder do Altíssimo te envolverá. Aquele que vai nascer de ti é um ente santo. Então José, que também recebe a visita do anjo, né? Ele ouve essas palavras e ainda tem a informação que nome dá àquela criança. O verso 21, ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ainda outra expressão importante no verso 23, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isso era um título de Jesus. Deus conosco, é Emanuel. O nome Jesus significa que ele salvará o povo dos seus pecados. Cristo, o Messias, o enviado de Deus. Então, os nomes na Bíblia não são colocados por acaso. Eles estão cheios de significado, e o nome de Jesus, que está acima de
todos os nomes têm significados gloriosos. Deus conosco, o Cristo, Filho de Deus, o Salvador do mundo. E aí a palavra do Senhor diz que José acordou, porque isso foi em sonho. No verso 24, diz o texto que ele recebeu sua mulher. Contudo, note bem, não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Jesus. É muito importante destacar isso aqui, porque alguns intitulam Maria, não é, de virgem perpétua. Isso não tem sustentação na palavra de Deus. Isso é supersticiosidade do romanismo. Maria foi virgem mãe de Cristo, de Jesus. Ele não era filho de José, porque José, pecador, se fosse vindo dele, teria nascido mais um pecador aqui na terra. Essa promessa que Maria recebeu, está lá no início da criação, no capítulo 3, no verso 15, quando os nossos primeiros pais pecaram, um Salvador foi prometido. E lá está dito, da semente da mulher, nasceria um para esmagar a cabeça da serpente. Por isso João vai dizer na sua primeira epístola, capítulo 3, que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. E é importante olhar aí, até a ciência nos ajuda. Porque o texto diz lá, da semente da mulher. Ora, a mulher não tem semente. Mas o que é que é dito a Maria? Que para Deus tudo é possível. Então, quem tem a semente ou sêmen é o homem. Mas Jesus não poderia nascer tal como eu e você nasceu, pois senão nasceria em pecado. Então, o que foi gerado no ventre de Maria veio do alto. O poder do Altíssimo te envolverá. O Espírito Santo lançou a semente, o sêmen, no ventre de Maria. E ela engravidou, né? E ela concebeu e deu à luz ao Salvador. Olhe, volte para Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Diz o texto que, estando, verso 6, estando eles ali, completaram-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. José e Maria tinham ido para fazer o alistamento que acontecia de 15 em 15 anos. Um recenseamento. Aqui no Brasil, se não me engano, o censo geral é de 10 em 10 anos. E todos os anos tem vários tipos de recenseamento. O recenseamento geral de 10 em 10 anos. Naquela época, de 15 em 15 anos, as pessoas iam, era mais trabalhoso, para até os seus locais de nascimento, para fazer, né, responder esse questionamento, esse questionário. E o que está escrito aqui é muito importante, porque é dado o nome do imperador, é dado o nome do governador, não são contos, não são fados, mas isso tem dados históricos. Quem quiser pesquisar, aqui tem dados históricos. E o escritor desse evangelho, ele era um homem muito culto, ele era um médico, Lucas.
não é? Quem sabe aqui no futuro teremos um médico também, Lucas. Mas olha, isso aqui que ele registrou é uma coisa que ele quis mandar para alguém, né, chamado Teófilo, mas que o Espírito Santo também deixou para que todos nós tomássemos conhecimento. No capítulo 1, eu quero ler só um pouquinho dessa narrativa. No início do capítulo 1 diz assim: visto que muitos ouvem que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois, veja só, de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Que coisa tremenda. Ele está dizendo, olha, aqui uma narrativa, uma exposição ordenada dos fatos que muitos viram, ele também, de verdades que Teófilo tinha ouvido. Ele disse, olha, Teófilo, foi assim e assim que aconteceu. E ele começa no capítulo 2, naqueles dias. Que dias? Dias foi publicado um decreto de César Augusto, o imperador. Eles se tinham como deuses. Então, vários tinham esse título de César, convocando toda a população do império para recensear-se. Este primeiro recenseamento, segundo o verso 2, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Então, Lucas, por ser um médico, não é? E ele faz uma narrativa bem detalhada dos fatos. Mas nós não queremos nos deter nessas questões, nesses pormenores, mas nas verdades espirituais e tirarmos lições para as nossas vidas desse nascimento de Jesus. Veja como ele registra de uma forma tão simples. Verso 6, olhe para a sua Bíblia. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias. E ela deu à luz o seu filho, primogênito. Enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. José e Maria eram muito pobres. Certamente esta foi a razão de não terem achado um local para se hospedarem. Eu estava lendo isso aqui, do nascimento, a simplicidade como isso é registrado, e fazendo uma comparação no nascimento de algumas crianças nos dias atuais. E se eu já tinha admiração por Maria, doravante, muito mais, muito mais. Certamente Maria não teve um pré-natal, um acompanhamento como nos dias atuais. Ela não tinha condição disso, não existia a ciência de se fazer isso como nos dias atuais. E ela, diz o texto, completaram-se os dias. Como não tinha ali um local apropriado, não é? Diz a Bíblia, não é? Que ela deu à luz o seu filho e o enfaixou e o deitou numa manjedoura. Onde Jesus nasceu? O texto diz que tinha uma manjedoura. Às vezes manjedouras eram colocadas em grutas. Às vezes era colocada ao ar livre. E às vezes em currais fechados. O certo que era, quando a criança nasceu, eu fico pensando como foi isso. Porque existe um pavor da parte das mães quando está chegando esse momento.
A minha filha, desde o primeiro momento que ficou sabendo que ia ter uma criança, ela disse, nunca vou ter uma criança normal. Vai ser de parto cesáreo. Não quero ter normal de jeito nenhum. Né? Aquele assombro em relação a isso. E aí fazem todo o acompanhamento, mês a mês, ou não sei de quantos em quantos dias, para ver, ultrassom para cá, ultrassom para lá, exame disso, exame daquilo, tem obstetra, tem, né, tem ginecologista, aí vai sempre ali, tudo muito bem acompanhado. A Maria não teve nada disso. Ela não teve uma parteira. Eu não nasci no hospital, e a maioria daqui também não, que está aqui. Eu nasci lá na casa, onde até hoje o meu pai mora, com quase 100 anos de idade. É a mesma minha casa. E eu sou o caçula da família. Nem o caçula nasceu no hospital. Ninguém queria nascer aqui até dias atrás, até agora, que já está tendo, né, parto, mas eu... Irecê, Barra, não sei, Salvador, toda uma preocupação, onde vai nascer? Eu olhava que Maria estava no local, no meio da rua, né? Sem teto. Completaram-se os dias, diz o texto, ela deu à luz. Parece uma coisa, não é? Tão simples assim, mas as que são mães sabem tudo que envolve isso. Não sei nem se José estava ali naquela hora. Porque se José fosse como eu, tanto fazia estar naquela hora ou não, eu não sabia fazer absolutamente nada. Quando eu vejo na televisão, uma mulher deu à luz no ônibus, lá na estação, no meio da rua, aí chegou gente ali, ajudou, meu Deus, graças a Deus, fosse eu não ia fazer nada, eu não saberia, eu ia correr dali, buscar ajuda em algum lugar. Você já pensou? Pois não tinha ninguém, só tinha José. A criança nasceu, olha bem, ela não tinha fralda descartável, não tinha coeiro, ela não tinha aquela bolsa bonita que leva para o hospital. Você não tinha nada disso, eu acredito que nada. Aí ela limpou o bebezinho, que ele nasce todo melegado, né? Não sei porque a gente gosta de bater foto, filmar, sabe? Né? Não parece, né? Não sai muito bacana não. Depois, graças a Deus, o tempo faz bem, já dizem as pessoas. Pois, olha. Então, Maria, com aquele paninho que ela tinha ali, limpou, ela mesma limpou, ela mesma enrolou a criança, que quando a mãe vai ver, a criança já está toda, né? Depois já, aquele pacotinho. Né? Pois é, ela mesma teve a criança, ela mesma enrolou, não tinha um berço, não tinha um Moisésinho, tinha ali uma manjedoura, onde botava a comida para os bichos comer. Ela deitou a criança ali. Por isso que eu digo a vocês, se eu admirava Maria antes, quando eu estava meditando nisso aqui, eu agora admiro mais ainda. Que mulher extraordinária. Não é por acaso, nasceu e foi deitado numa manjedoura, onde comiam, né, os animais, aquele que viria a ser o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aquele lugar era acessível para qualquer pessoa. E isso certamente traz um símbolo da graça de Deus, que se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Se fosse no hospital chique, né, talvez a minoria teria acesso ali. Nem tinha naquela época hospital chique, mas seja lá o que fosse da época, talvez dificultaria muito alguns chegarem ali, mas não, foi num local onde qualquer pessoa pode ir. Isso certamente fala
da humildade, da simplicidade, da graça de Deus. Ali um local certamente imundo, mal cheiroso. Ali não era um lugar onde ficavam os animais, comiam, faziam também suas necessidades. Jesus chega num contexto desse. E ele veio justamente para isso, para assumir a imundície do pecado da humanidade. E isso, de alguma forma, é retratado simbolicamente desde o nascimento do Salvador. O texto prossegue, meus irmãos, falando da presença dos pastores. Verso 8. Naquela mesma região, havia pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Quando eu leio esse versículo 11, eu me lembro daquela época, ainda alguns fazem, dos cartões de Natal. As pessoas chegavam nas livrarias e começavam a escolher aqueles que mais lhe agradavam, para enviar os cartões natalinos pelo correio. Hoje, com o mundo moderno, essas mensagens, talvez 99% são enviadas de forma online, através da internet. Eu não gosto, não. A gente deve procurar olhar a palavra e fazê-lo de forma diferente. O Natal, conforme o mundo comemora, isso é um insulto a Deus. Comemoram o nascimento do Salvador pessoas que não têm nada a ver com Ele, pessoas que não têm um pingo de temor a Deus, pessoas que nunca se arrependeram dos seus pecados, pessoas que nunca confessaram a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, e agora está comemorando como se fosse. Que Natal é esse? Natal imundo, não tem nada a ver com o nosso Deus, não tem nada a ver com o Salvador. O símbolo do Natal, os símbolos mais variados, árvores, bolas, e aí festejos, comidas diferentes, roupa nova, e festa, isso e aquilo. Só imundície. Tem nada a ver com aquilo que a palavra do Senhor nos fala acerca da vinda de Cristo a este mundo. Por isso você não está vendo essa igreja aqui enfeitada. Você vai ver em muitos lugares, igrejas tão enfeitadas, parecendo um teatro. Há até concursos de igrejas, as que são mais enfeitadas umas do que as outras. Não temos recomendações nas Escrituras para fazermos isso. Agora aproveitamos a ocasião para dizer qual é o verdadeiro sentido da vinda de Cristo a este mundo. E aqui está a mensagem. É que vos nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Numa cidade pobre, numa cidade pequena, num estábulo, onde poucos tomaram conhecimento deste fato. Aqui é citado esses pastores. Mas haverá um dia, em que todos
verão ao Senhor. No início do momento de cânticos, nós cantamos um cântico sobre o segundo advento de Cristo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E a Bíblia diz que desta feita, quando ele voltar, todo olho verá. Diz Apocalipse 1:7. Paulo, falando acerca do Senhor Jesus Cristo, que sendo Deus, tornou-se homem, sendo homem, tornou-se servo, sendo servo, foi fiel até a morte, e morte de cruz. Nos diz que Deus Pai o exaltou sobre todas as coisas. E lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus Cristo se dobre todo joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Não tinha lugar para ele na hospedaria. Não teve um palácio para o rei nascer. Da mesma forma, estão expulsando Jesus das famílias. Estão querendo tirar Jesus da escola. De muitas ele já saiu. Estão tirando Jesus da sociedade de uma forma geral. Não querem conta com ele. Não tem havido lugar para o Senhor Jesus Cristo na política. Se tem um lugar que parece que ele não está mesmo, é lá. Tanta corrupção, tanta roubaria, tanta mentira. Estão expulsando, não tem havido lugar para Jesus na grande parte da humanidade. Os objetos religiosos que identificam, que chamam a atenção para a divindade, estão tirando. É verdade que a palavra do Senhor nos diz, que não devemos fazer imagens de escultura, mas agora estão querendo tirar, dos fóruns, das instituições públicas, nada que tem a ver com divindade, nada tem a ver com religião. Estão querendo tornar um país ateu mesmo. Estão querendo tirar dos livros. Os jornais não dão qualquer atenção para o Senhor Jesus Cristo. A nossa TV não quer conta com o Senhor Jesus. Principais mídias de televisão desse país. Jesus está sendo expulso de muitos lugares. E ele também não teve um lugar para nascer. Mas aqui chegaram esses pastores que estavam cuidando do seu rebanho. Pastores que cuidam de ovelhas. Imagine, a esses homens foi dado o privilégio de conhecer o Cordeiro de Deus. Precioso isso. Tiveram logo medo. Olha o versículo 10. O anjo lhes disse: não temais. A notícia é boa. Notícia ruim, a gente teme receber notícia ruim. Mas a notícia aqui era a melhor que alguém podia ouvir. Então, no verso 10 diz: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Eu quero encerrar falando justamente da verdadeira mensagem que deveria ser anunciada. É a mensagem dada aos anjos. Em primeiro lugar, é uma mensagem de grande alegria. Há um famoso hino chamado Jesus, a alegria dos homens. E Isaías, no capítulo 61, quando profetiza acerca da vinda do Salvador, ele diz lá: o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para pregar as boas novas. E diz o texto lá que trocar o pranto
em alegria. Então, é glorioso, é precioso saber que a vinda do Senhor Jesus Cristo ao mundo é para trazer alegria, a verdadeira alegria. A alegria do mundo, ela é totalmente passageira, mas a alegria que Cristo traz ao coração do homem que se arrepende e crê nele como Senhor e Salvador de sua vida, é uma alegria indizível e cheia de glória, alegria permanente. O vosso gozo, disse Jesus, será completo. Uma das coisas terríveis como consequência do pecado é trazer a vida do homem a tristeza. Alguns tentam tirar essa tristeza do coração nos prazeres, nos vícios, só aumentam mais os dissabores, só aumentam mais as frustrações. Ninguém tem maior alegria do que essa, ninguém tem maior amor do que ser chamado filho de Deus. Então os anjos disseram, é uma nova de grande alegria, e que será para todo o povo. Todo o povo, entenda aqui, não é a raça humana inteira, geral, não. Isso não foi de grande alegria para Herodes, não. Herodes não gostou de saber nadinha disso aqui. Não foi de grande alegria para os fariseus daquela época, os religiosos daquela época. Eles se enfureceram e de inveja tramaram a morte do Senhor. Não é de grande alegria para quem não se arrepende e crê. Pelo contrário, a vinda de Cristo a este mundo, para aquele que não se arrepende e não crê, é para confirmar uma sentença de condenação. Diz a palavra do Senhor, ele veio como a luz, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem nele crê tem a vida eterna, aquele porém que não crê, sobre este permanece a ira de Deus. Então é de grande alegria para aqueles que ouvem, se arrependem e creem. Mas para quem não faz, é o juízo de Deus. E o texto continua dizendo, é que hoje, versículo 11, vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. Então, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O irmão Benjamin leu no momento de confissão, ele salvará o povo dos seus pecados. Então, é que nasceu o Salvador, não há outro. Não existe nenhuma possibilidade de homem ser salvo à parte de Cristo. Não. Em nenhum outro. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse o Senhor Jesus. E o texto diz que ele é o Cristo. Ele é o Messias, ele é o enviado de Deus e ele é o Senhor. E no verso 14... veja o coro dos anjos, que nós lemos juntos no momento da nossa leitura inicial. O verso 14 diz, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Foi uma mensagem de alegria. Foi uma mensagem de salvação. Foi uma mensagem de resgatar a paz no coração do homem que estava separado, destituído da glória de Deus. Cristo em vós, a esperança da glória. Quando os anjos cantaram, paz na terra, entre os homens a quem Ele quer bem. A boa vontade de Deus para com os homens, que desde a eternidade Ele escolheu. Quem são estes?
todo aquele que se arrepender e crer em Jesus como seu Salvador é um eleito de Deus. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus. É preciso, portanto, que o homem ouça, se arrependa, creia e obedeça. Quando os anjos ouviram isso, disse: vamos até Belém. E foram conhecer o Salvador. Que você não fique só no ouvir. Que você possa, de fato, clamar a Deus por sua salvação. Faça como esses pastores. Vá até Jesus. Ele é o verdadeiro sentido para a salvação. Ele é o Filho de Deus, que nasceu de uma virgem chamada Maria, que foi uma mulher santa, e que de uma maneira extraordinária deu à luz aquela criança. Tal que a Bíblia diz que todas chamarão Maria bem-aventurada, mas cuidado para não extrapolar. Maria teve filhos e filhas depois de Jesus. Ela foi virgem das carnes de Cristo. E depois teve uma família que ainda tornou ela mais santa ainda. Se ela já era santa, mais admirado de Maria fiquemos nós. Porque foi um exemplo. Por isso a Bíblia diz que todos a chamarão bem-aventurada. Mas ela disse: ouvi, obedecei a Ele. A quem? O Salvador de Maria. Maria também era pecadora, por isso ela disse: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Ela também precisava, você também precisa. Faça como Maria, obedeça a Cristo, creia nele. Aquele menino que 2000 anos atrás chorou numa manjedoura, ele veio para ser o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que neste tempo em que as pessoas falam tanto do nascimento de Jesus, você possa entender. Ele veio para ser Senhor e Salvador. Seja grato a Deus, meu irmão, pela vinda do nosso Salvador. Ele veio de um modo glorioso. Maria louvou, Zacarias louvou, Simeão louvou, os anjos louvaram. E todos nós louvemos ao Senhor por essa dádiva maravilhosa. Que Deus aplique em cada coração a sua santa palavra.